nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus, por esses dízimos, por essas ofertas. Abençoa o teu povo. No nome de Jesus. Aleluia. Que bom que você está aqui, querido. O Espírito de Deus quer falar com você. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Cumpre os teus projetos no nome de Jesus. Amém. Nós temos os avisos, né? Obrigado, vocês são uma benção. Tem a imagem dos avisos aí, Gabi? Aleluia. Avisos da semana, nós temos os cultos que a gente já tem mesmo, né? Quarta-feira, às 20 horas aqui, culto de ensino e libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. Tem sido um tempo precioso. Aqui, sábado, no próximo sábado, de 8 às 18, nós temos o Dia da Família. É um dia onde nós vamos juntos para um local aqui, dentro de BH, pertinho, passar o dia. Você vai tomar o café da manhã, ter um culto gostoso, depois ter um tempo de comunhão no almoço, tem uma área de lazer para a gente ter comunhão, bater um papo, contar uma prosa, quem quiser tomar um banho de piscina, conversar. Lá para futebol não tem espaço. Mas a gente vai ter aquele tempo precioso de relacionamento. Então, se programe. Se você não fez sua inscrição, faça sua inscrição, tem lá o link, é 0800, no bairro Santa Mônica, é aqui pertinho. Então, se programe. Sábado não tem culto dos jovens, o culto vai ser o dia todo, né? A partir das 8 da manhã, a gente vai estar lá, vamos tomar um café da manhã, às 10 tem culto, depois tem almoço, um tempo de comunhão. E no próximo domingo, pela manhã, não haverá culto. Por quê? Nós vamos passar o dia todo como igreja, como família, e você precisa ter um tempo com a sua família também. Então, nós vamos passar um tempo ali, ajudando, servindo, sendo abençoado. No domingo de manhã, você vai ter um tempo precioso com a sua família, com seus irmãos, com a sua casa. E no domingo à noite, você vem para o culto abençoado aqui. Amém? Glória a Deus. Nós temos reunião de oração. Vamos orar. Vamos lá. Reunião de oração. Pelas famílias. De hoje para amanhã, às 3 da manhã, tem reunião de oração. Quando for amanhã, às 21 horas, tem reunião de oração pelas famílias também. E esta semana, todos os dias, nós teremos reunião de oração às 22 horas. De segunda a sexta, nós teremos reunião de oração, orando pelo dia da família, orando pelas famílias, orando para Deus trazer graça, alcançar, trazer favor, trazer a bondade e a libertação, tá bom? Então, não apenas na segunda, mas de segunda até sexta-feira nós vamos ter nosso tempo de oração. Amém? Terça-feira, às 21 horas, temos uma reunião de oração, onde nós oramos pela vida das crianças, pela ministração do Senhor sobre o coração das crianças. Na quarta-feira, nós temos, às 5:30 da manhã, uma reunião de oração dos homens. Glória a Deus. Amém? É precioso, tem sido um tempo precioso de orar diante do Senhor. E quarta tarde, de 14 às 16, obrigado, querido. De 14 às 16, nós temos aqui uma reunião presencial de oração. Se é possível para você, se organize para estar aqui, nesse tempo de oração. Tem sido muito precioso. Orarmos uns pelos outros, por aquilo que Deus tem feito, Deus tem movido, salvado, libertado vidas, tem sido um tempo precioso. E
Então, de 4 às 16. Nós temos os grupos caseiros, né, os grupos de crescimento. Segunda, célula dos manos aqui na igreja. Terça-feira, às 20 horas, na casa do Elinho e da Ionara. Na verdade, na quinta-feira e na sexta-feira, nós não teremos grupos caseiros, tá? Por quê? Nós vamos concentrar a nossa energia para a atividade de sábado. Então, para não ficar puxado para os irmãos na sexta-feira, então, nós vamos concentrar as nossas atividades, nossa energia no culto, no tempo com a família no sábado. Dia da Família é uma direção que o Espírito Santo de Deus trouxe para nós como igreja. Já era uma coisa que nós estávamos orando e tem sido um tempo muito precioso, né, onde vidas têm sido ministradas. A gente tem um tempo fácil, leve, gostoso, com a família, com os irmãos, tá bom? Se organize e esteja lá, no nome de Jesus. Amém? A inscrição é até amanhã. Então, se você não fez, por favor, faça, ainda hoje, porque nós ainda temos o desafio do número limitado de vagas. Não é pequeno, mas é limitado para a gente precisa até amanhã. Por quê? Para a gente organizar, comprar as coisas, organizar, fazer a mobilidade, ter a quantidade certa de pessoas, de crianças, de adultos, né? Então, se organize, tá bom? Oi? Aqui. Ele vai mandar para você o link aí agora. Porque aí você consegue fazer essa caminhada, tá bom? Deus tem para nós uma palavra poderosa hoje, para ministrar ao seu coração. Amém? Então, abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo... Livro de Provérbios. Nós vamos ler versículo 15 e 16. Eita glória. Provérbios capítulo 30, versículo 15 e 16. Amém? Provérbios capítulo 30, versículo 15 e 16. Provérbios está logo aí depois de Salmos, né? Diz assim o texto: duas filhas têm a sanguessuga. Dê ou me dá, gritam elas. Em outra tradução diz assim: a sanguessuga tem duas filhas. Me dá, ou dá. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem é o bastante. O Seol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo que nunca diz é o bastante. Eu vou ler de novo. Provérbios 30, 15 diz assim: a sanguessuga tem duas filhas. Dá, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem é o bastante. O Seol, o ventre estéril, a terra cuja sede nunca se apaga, e o fogo que nunca diz é o bastante. Aleluia.
Queridos, talvez você olhe para esse texto e diz assim, que texto mais, como é que fala? Desconexo, né? Sem pé nem cabeça. Mas eu quero caminhar com você um pouco sobre o entendimento desta palavra. Aqui, se tem um livro que é um livro prático, é o livro de Provérbios. Eu queria sugerir que você, pelo menos uma vez no ano, né, fora a sua leitura diária, você separasse, por exemplo, lesse um capítulo por dia. Além da sua leitura diária, falou, não, esse mês eu vou ler um capítulo por dia. Começa no dia 1º, dia 2, dia 3, são 31 capítulos. O livro de Provérbios, ele é muito prático. Ele fala de coisas muito práticas. E aqui, o texto começa dizendo, ele fala, ó, o autor vem falando sobre coisas práticas. E aí ele diz assim, ele está falando de pessoas, de relacionamento com pessoas. E ele diz, a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Algumas pessoas são como sanguessuga. O tempo todo. Me dá? Me dá? Dá? Você pode me dar? Você pode me dar? Você conhece, quem que conhece a piada do colírio? Né? Tem gente que é igual a pessoa dessa piada. Falou, André, que bom que eu te encontrei, estou precisando de R$1.000, me arruma aí. Não, o que é isso? R$1.000? Não, R$1.000. Não tem não. Não, mas 100zinho você tem e tal. Não tem. Falou, tá apertado aqui, me arruma, você pode me arrumar R$10? Falou, meu querido, eu não tenho nada aqui agora. Ah, tá bom. Aqui, me dá uma bala. Não tem bala não. Falou, tem sim. O que é isso aí no seu bolso? Falou, isso aqui é o colírio que eu estou com um problema. Então, pinga uma gotinha aqui para mim. Tem gente que é igualzinho. Para mim, tem colírio, então pinga aqui para mim, porque tem gente que é assim, igual sanguessuga. Só quer tirar. Dá, ou como diz aqui, dê, né? O tempo todo. Tem pessoas que não se saciam. Nunca é o suficiente para elas. Nunca é o suficiente as coisas que estão ao lado dela. Ela anda descalço e ela, não, mas eu preciso pelo menos de um chinelo. Ela ganha um chinelo, mas chinelo é ruim, eu preciso de um tênis. Aí ela ganha um tênis, fala, nossa, mas andar a pé está difícil demais, eu preciso de uma bicicleta. Aí ela ganha a bicicleta, aí ela fala, não, mas andar de bicicleta eu sou demais, eu preciso de uma moto. Aí ela ganha a moto, fala, não, mas essa moto não é possível, a hora que chove eu molho todo, eu preciso é de um carro. Aí vai para o carro, fala, não, mas esse carro aqui está muito, no ar-condicionado, nem funciona direito, então eu preciso de um carro melhor. E nunca está satisfeito. Tudo que chega à vida dessas pessoas, e existem muitas pessoas que são assim, tudo que chega na vida delas, elas estão igual a sanguessuga. Dá. Aí você chega perto, dá. Ou estou pensando, a gente podia fazer um trabalho, posso. Dá. É o tempo todo. E aí, o autor aqui do texto, ele vai dizendo, olha, a sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, dizem elas. E aí, ele continua dizendo, olha, mas tem 3 coisas que nunca estão satisfeitas nessa terra. E 4 que nunca dizem é o bastante. E aí ele passa para coisas práticas. Ele diz assim, o primeiro é o Seol. Seol pode ser traduzido também como sepultura, ou as profundezas da morte. Queridos, a morte sempre vai levar pessoas. Hoje morreu gente, e amanhã vai morrer também. A morte nunca se dá por satisfeita. O Senhor tem domínio sobre tudo, mas a morte vai chegar para todos nós. Aqueles que não forem arrebatados com Cristo vão se encontrar com a morte. Esses dias eu saí
fui a um velório de um amigo querido. E a Nazarena era amigo nosso, a irmã estava aqui. Ela falou, nossa, Claudinei, tanta gente que a gente... Por que será que as pessoas que a gente... Nossos amigos estão todos morrendo? Eu falei, não é que os nossos amigos estão morrendo, é que a gente está ficando velho, né, Nazarena? Os nossos amigos estão partindo porque, na medida onde a coisa caminha, é o processo natural da vida. E a morte, a sepultura, ela nunca está satisfeita. Não, hoje já morreu gente suficiente até o final do ano, ninguém morre mais até o final do ano. Não funciona assim. Não tem satisfação para a morte, não tem saciedade para a morte. O Seol, a sepultura, ela nunca está satisfeita. Depois ele segue aqui dizendo assim, o ventre estéril, ou a mulher que tem o ventre estéril, parte do processo natural da vida de Deus, na vida de uma mulher, é que ela gere filhos. Que a madre, que o ventre, que o útero gere filhos. Mas quando uma mulher tem o anseio de ter filhos naturais, e entenda que aqui naquela época os recursos ainda eram muito menores, né, do que são hoje, e às vezes com todos os recursos, o anseio da natureza ou do coração, às vezes de uma mulher que anseia por ter filhos, e por um motivo alheio à sua vontade, ela não pode. O marido dela pode ser o melhor homem do planeta, mas ainda não vai saciar a vontade dela de ser mãe. Ainda não vai saciar a vontade dela de ter uma descendência, uma linhagem que nasceu dela e que dá continuidade a quem ela é. Por melhor, por mais dinheiro que essa pessoa tenha, ela não conseguirá se suprir na necessidade que ela tem de ter filhos. Porque o dinheiro não supre, o esposo pode ser um cara fantástico, também não supre. Porque tem algumas coisas na vida que não dependem da gente, que não dependem da nossa circunstância e do nosso esforço. Depois diz aqui, a terra cuja sede nunca se aplaca. Por mais que chova sobre a terra, chove-se, chove de novo, tem alguma parte da terra onde a terra está sempre sedenta. A terra está sempre árida. A terra está sempre buscando mais. Existem contextos, existem lugares aqui no nosso planeta onde a terra é sempre sedenta. Lá chove muito, chove. Chove, mas escoa, a água vai, é absorvida, não fica adequadamente. Existem lugares onde nesta terra você diz assim, puxa, a terra tem tudo para produzir e não produz. Quem aqui já ouviu, temos poucas pessoas aqui de lugares da roça, né, assim, que lidaram com plantação, mas tem lugar que as pessoas dizem que tem tudo para produzir, mas não produz, não anda, não vai. E por fim, a Bíblia cita aqui, talvez o mais desafiador de todos esses elementos aqui citados, que é o fogo. O fogo nunca se dá por satisfeito. Quando pega fogo num lugar, ele vai queimando enquanto tiver alguma coisa para queimar, ele vai consumindo. Se você não, ele nunca vai parar por vontade própria. Ah, não, o fogo apagou sozinho foi obra do Senhor. Porque o fogo, ele consome tudo, ele apaga sozinho quando acaba o combustível dele. Se não acabou o combustível,
ele não vai se apagar. Ele precisa de combustível, precisa do ar para conduzir. A Bíblia diz aqui, olha, e o fogo, que nunca diz, é o bastante. Para você parar com o incêndio, quem aqui sabe como é que você para um incêndio numa mata? Alguém sabe aqui? Você tem uma mata, pensa num contexto onde a mata é contínua, né? Mata é aquela coisa contínua, que vai de forma direta. Como é que você faz para parar um incêndio numa mata? Quem aqui sabe? Água nele? Não. Água vai ajudar, mas não vai, a não ser que caia chuva, né? Mas a água possivelmente não vai parar se ela não for em quantidade suficiente. E quantidade suficiente você tem que jogar por cima de helicóptero ou de avião. Você pode amenizar, mas você não vai conseguir reduzir. Como é que você faz para parar um fogo numa mata? Você abre uma vala no meio. Você pega um trator, uma coisa, e abre um caminho no meio onde não tem, você não deixa nada para o fogo passar. Aí você tira e separa o espaço. E aí depois você coloca fogo, o fogo está vindo de lá para cá, você coloca fogo daqui para lá. Aí quando o fogo encontra no meio, ele para. E você precisa garantir que tenha uma vala para que o fogo não passe para a próxima etapa. Essa é talvez uma das técnicas mais usadas, não é a única. Eu não sou bombeiro especialista nisso, né? Mas é uma das técnicas usadas. Porque o fogo não diz é o bastante. Enquanto tiver alguma coisa encostada, alguma coisa que é inflamável, ligado a ele, ele vai continuar consumindo aquilo que estava. E aqui, por que que o autor começa falando da sanguessuga e depois, ou dessas pessoas, né, que parecem sanguessuga, e depois ele vai para estes elementos, para esses pontos aqui? Exatamente dentro desse contexto, onde eles oram, diz assim, olha, como é que você lida com tudo isso? Queridos, existem pessoas que nunca estão satisfeitas. Existem pessoas que, quando elas vão lidando com as situações, só a graça e a interferência de Deus pode mudar as circunstâncias. Aleluia. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz que Deus sacia a alma sedenta. Lá em Salmo 107, 9, diz que Deus sacia a alma que está sedenta. Salmos, livro 107, versículo 9, diz assim, versículo 8 diz, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. A alma sedenta, que tem desejo de alguma coisa, mas nunca consegue saciar, aquela pessoa que está buscando algo para saciar a sua vida, mas nunca se dá por satisfeita. Para ela nunca é o bastante. A vida dela, por melhor que estejam as circunstâncias, ela sempre diz, puxa, eu preciso de alguma coisa a mais. Tem sempre a sensação de que precisa de algo mais. A palavra de Deus diz que Deus sacia a alma sedenta. Aquele que diz, olha, não tem como, eu não consigo me saciar, é o Senhor quem vai saciá-lo.
texto de Provérbios 30 diz aqui que a sepultura, ela nunca se sacia. Mas a palavra de Deus fala, lá no livro de João, capítulo 4, sobre um que venceu a morte. João 4, versículo 13 e 14. Jesus diz assim, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará na vida dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui diz que a terra sedenta, tem terra sedenta que nunca é saciada. Tem pessoas que são como terra sedenta, que nunca se dão por satisfeitas, que por mais chuva, por mais palavra, por mais bênçãos que elas recebam, por mais amor que elas recebam. Já viu? Eu aprendi com a Edna uma coisa e na caminhada a gente vai exatamente entendendo isso. Às vezes você fica perto de algumas pessoas e você está ali para ajudar, para ministrar, para dar suporte, para ministrar a bênção sobre a vida daquela pessoa, mas parece que a pessoa botou um canudinho ali na sua alma, assim, aí fez assim, chupou toda a sua energia. Você sai de lá, mas você sai assim, ai, ufa, parece que você trabalhou o dia todo. Você sai de lá com pouquíssima energia, porque às vezes aquela pessoa sugou toda a sua energia. São pessoas sedentas, algumas delas estão passando por problemas difíceis, outras são sedentas e nunca se dão por satisfeitas, porque elas nunca conseguem se sentir amadas, elas nunca conseguem se sentir cuidadas, ela nunca consegue entender o amor do pai, ela nunca consegue receber o amor do esposo, do filho, do marido. Jesus aqui conversava com a mulher lá no poço. Ele disse para ela, para a samaritana, ele disse, olha, vai lá, busca teu marido, vem. Ela disse, olha, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, porque você já teve 5 maridos e o homem com quem você mora hoje não é o seu marido. E ela fala, Senhor, eu vejo que és profeta. E quando ela entende que Jesus é um profeta, ela diz, Senhor, qual que é o lugar de adorar? Os judeus dizem que é Jerusalém, os samaritanos dizem que é aqui. Aonde que eu vou adorar? Ela estava sedenta por algo mais, sedenta nos relacionamentos. Ela estava no 6º relacionamento, e nem era oficial, porque ela estava sedenta de alguma coisa no coração dela. E quando ela ouve Jesus falando, de forma revelando a vida dela, ele disse, tu és profeta, me responde, aonde que a gente tem que adorar? E Jesus responde para ela dizendo, olha, não é mais nesse monte, chegará a hora, e já chegou, não é mais nesse monte ou naquele, mas você precisa adorar em espírito e em verdade. E ela diz, eu estou esperando o Messias para ele me responder. E Jesus diz para ela, eu sou o Messias. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Tem pessoas que têm uma necessidade enorme no seu próprio coração, de se sentir aceito, de se sentir amado, de se sentir acolhido, de se sentir alguém precioso. Eu trabalhei alguns anos com adolescentes com problemas na área de emocional, e muitas das meninas
com anorexia, com bulimia. Meninas lindas, homens lindos. E aí ela olhava e falou, é a pessoa mais feia que eu conheço, sou eu. Eu olhava, gente, tem que ser cego. Porque eram pessoas lindas, mas se sentiam tão feias, tão fora do padrão, tão fora. Elas sempre tinham a sensação de que tinham que melhorar alguma coisa para ser suficiente. Existem pessoas que estão tão sedentas que elas nunca conseguem se saciar, como uma terra seca. E Jesus diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A Bíblia diz aqui que a sepultura abriu a sua boca e ela nunca se sacia. Mas tem um que desceu até o inferno e tomou as chaves da morte. Jesus venceu a morte. Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Cristo ressuscitou. A morte não conseguiu vencê-lo, a morte não conseguiu detê-lo, porque ele ressuscitou. Aquilo que parecia inviável nesta terra, Deus tornou viável. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo é vida em nós. E a sepultura, que para tantos é algo terrível, para aquele que está em Cristo, torna-se um lugar de celebração. Esses dias eu vendo o testemunho de uma pessoa, e essa irmã, já há 80 e tantos anos, vai ter no máximo 3. E ela então foi para casa, orou, e ela chamou um dos filhos dela que ela falou, olha, eu tenho um projeto. E um dos filhos dela topou o projeto. E aí nos próximos 6 meses ela fez várias reuniões de família. Ela estava todo dia maquiada, bonita, linda, e tirando fotos com os filhos, com os netos, com os bisnetos. E fez vários almoços e celebrou o aniversário. E depois ela piorou e realmente dentro desse período ela faleceu. Um pouco tempo depois ela faleceu. E aí no velório, então tinha um projetor e eles ligaram e ela começou a dizer, olha, se você está aqui, é porque eu já parti para a glória, eu sabia que eu estava partindo. E aí as imagens de todos aqueles dias que eles festejaram, falou, olha, eu estou aqui para dizer que eu parti para estar com o meu Senhor. Eu estou celebrando a vida. Os últimos meses eu vivi com vocês intensamente para celebrar a vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Você está com saudade de mim? Organiza a sua vida e vem para estar comigo, porque eu estou com meu Senhor. Estou te esperando aqui. Vem para estar comigo. E ela disse, aproveitando, eu quero fazer uma oração por vocês, quero pedir fulano para cantar tal hino, quero pedir ciclano para fazer aquilo e poder ministrar, celebrar ao nome do Senhor. Uma outra pessoa querida me contando, ela falou, olha, essa menina era adolescente, ela falou, uma das coisas que mais marcou a minha vida era uma irmãzinha que congregava comigo na Igreja Batista lá na Serra, aqui em Belo Horizonte. A filha dela tinha 70 e poucos anos.
e ela era a grande conselheira dos adolescentes. Quando as adolescentes tinham problema, estava chorando por causa dos problemas na família, na coisa, eles iam lá contar para ela e ela orava com eles. E um dia a filha dela, que já era uma senhora, levantou, foi chamar a mãe para tomar café e a mãe já estava morta, tinha partido. Do lado da cama tinha primeiro uma carta para a filha, dizendo: filha, eu parti para estar com meu Senhor. Ministrando, dizendo obrigado por tudo. E depois ela tinha ao lado, ela falou, a organização do culto fúnebre dela. Eu quero que seja em tal lugar, vocês vão ler esse texto. Eu quero que o irmão fulano de tal cante tal hino. Vocês cantem esse hino. Fulano de tal faz a oração assim, e o outro fulano faz a oração desse outro jeito. E eu encontro vocês na glória. Aquilo que era impossível, aquilo que nunca se sacia, foi vencido pelo autor da vida. A sepultura, agora, não é mais o destino final. É um processo para estar com o meu Senhor. Partir para a glória é algo para estar com o Rei, com o Deus dos deuses, com o Senhor dos senhores. A morte continua nos incomodando, porque, como diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 11, se não me engano, Deus colocou a eternidade no coração dos homens. No capítulo 3, Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Por isso a eternidade nos incomoda. A morte nos incomoda, porque nós fomos criados para viver eternamente. E por isso, por mais que uma pessoa, você esteja sabendo que ela vai partir, quando parte, você diz, não podia ser amanhã, não podia ser mês que vem, semana que vem, ano que vem. A gente quer sempre um tempo maior, porque Deus colocou a eternidade no seu coração. Mas a morte não é mais invencível, porque ela foi vencida pelo autor da vida, que ressuscitou da morte e nos fará ressuscitar em Cristo com Ele. Isso me recorda, querida avó, irmã Zica, congregou aqui, mãe da minha esposa, minha sogra querida. Ela quebrou o fêmur aos 96 anos. E 50 dias depois, quebrou o fêmur, chegou em casa gritando de dor, depois de ir para o hospital, foi para casa gritando de dor, um transtorno para conseguir chegar de dentro de casa, dentro da garagem, levá-la até o quarto dela, foi um caos para conseguir transportá-la. Porque o fêmur estava quebrado e ela não podia sequer, mesmo carregá-la, se segurasse ela para carregar, o peso da perna fazia ela urrar de dor, porque estava completamente. Não podia segurar, porque encostar na perna também doía. Nesse período, enquanto ela estava lá, teve um dia que ela ficou muito mal, a saturação dela foi assim, ela estava saturando 65, chegou a saturar 59, saturação abaixo de 80, normalmente as pessoas estão entubadas. A saturação dela foi ali na faixa dos 60, 59, 65, nós estávamos em casa, oramos com ela, ministramos, cantamos, entendemos, olha, ela está doente, ela tá partindo. Oramos com ela, ministramos, fomos dormir, no outro dia ela acordou. Passou o dia assim, todos os filhos foram lá, né? E aí passou o sábado, isso foi na sexta-feira, ela passou o sábado, quando foi no domingo, todos os filhos lá também, ela melhorou, ótima. Bem, as filhas falaram, mas gente, mas não estava. E as filhas começaram a conversar entre si. Falou, mas acho que Jesus passou aqui, eu não quis ir não.
Como do barco passou aqui, ela não quis ir, não. Ela falou, o que vocês estão falando? Eu falei, estamos falando que Jesus passou. Ah, passou mesmo. Ele falou aqui outro dia, falou, vamos embora comigo. Eu falei, não estou pronta não, não vou embora agora não. Pode me deixar aqui mais um tempo, que eu não vou partir para a glória agora não, vou partir depois. Cinquenta dias depois, ela entrou andando aqui, nesse salão, para a glória do Senhor. 50 dias depois, com uma fratura de fêmur, ela entrou andando nesse salão. No final da vida dela, cada dia era uma diversão nova. Alguns dias eu levantei, e aí, volta, tudo bem? Como é que foi a noite? A noite foi ótima, meu filho. Onde só foi? Por quê? Falei, não, encontrei, os anjos passaram aqui, me levaram, fui para a beirada de um rio, cheguei na beirada do rio. Falei, e aí? Nós ficamos conversando de quantas pessoas eu preguei, e as pessoas se converteram. E aí nós passamos lá à noite conversando, de vez em quando passava um barco no rio. Eu dava tchau, ei, beleza, beleza. E aí? Falei, agora só precisa voltar. Porque a senhora ainda não vai subir, não. Vamos voltar. Aí eu voltei e acordei. A noite foi ótima. E no dia seguinte era outra experiência por aí. Até que Jesus falou, vamos embora. A morte não é mais quem vence, é o autor da vida. A morte não é mais insaciável, porque o autor da vida agora diz, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. A terra não é mais sedenta para sempre, porque o autor da vida diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O Senhor é aquele que move todas as circunstâncias. O fogo não consome para sempre. Porque o Senhor diz, ao passares pelo fogo, não te queimarás. Ao passares pelas águas, não te afogarás, porque eu estarei com você. Deus é aquele que traz solução para as questões insolucionáveis. Deus é aquele que supre a necessidade daquele que é insaciável. O que o homem não pode fazer, Deus faz. Em Cristo, a sepultura é vencida pela ressurreição. O ventre estéril de Isabel. Isabel era prima de Maria, mãe de João Batista, gerou aquele que preparou o caminho do Messias. Isabel já era idosa. Quando você olha a história, a palavra, você vê que os ventres estéreis, Deus opera milagres. De Sara, o ventre estéril de Sara, que não podia ter filho. Aos 90 anos, Sara se tornou mãe. Diz a palavra que ela já tinha passado tudo, que ela já tinha acabado a menstruação, que ela não tinha mais condição física, biológica de ter filho, e aos 90 anos ela foi mãe. Quando Ana, lá, estéril, estava clamando lá em 1 Samuel capítulo 1, clamando diante de Deus, chorando, e aí o sacerdote Eli, que estava lá, achou que Ana tivesse
bêbada, porque era de manhã e ela estava chorando e só balbuciando as palavras, sem falar. Ele falou, você está bêbada no templo? Ela falou, não, eu estou clamando por um milagre. Ele falou, olha, então pode ir que o Senhor te conceda. E Ana foi mãe de Samuel. Samuel foi aquele que ungiu Davi. Samuel ungiu Davi. Davi foi o antecessor de Cristo Jesus. Maria, virgem, deu a luz àquele que é o Salvador. Isabel, prima de Maria, também já idosa, não podia ter filhos, e Deus deu um filho para ela, chamado João Batista. No Senhor o ventre estéril é aberto. A terra verá a plenitude do reino e o fogo da graça purificadora de Deus. Ao invés do fogo que consome, lá no batismo com o Espírito Santo. O que a palavra diz? O fogo nunca sacia, diz o texto de Provérbios, mas quando o povo se ajuntou para orar e clamar, eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. O fogo não mais consome as pessoas para destruição, mas o fogo de Deus vem e consome o pecado no nosso coração e nos deixa queimando de amor e paixão para obedecer a Deus. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Aquilo que para o homem não tem jeito, para Deus tem jeito. Aquilo que é inviável para as pessoas, torna-se viável naquele que é o autor da vida. A terra é saciada. O fogo não é mais o fogo que o consome, mas o fogo do Espírito Santo. A morte foi vencida pelo autor da vida. Não tem mais nada que é impossível diante de Deus. E essa palavra eu quero deixar para o seu coração. Tem algo que para você acha que é impossível? Jesus é o autor. Ouça esta palavra em nome de Jesus. Aquilo que você acha que é impossível para a sua vida, não é impossível para Deus, no nome de Cristo Jesus. Ele é o autor da vida, Ele é vitorioso sobre a morte, Ele é vitorioso sobre qualquer terra sedenta. Ele é aquele que lança o fogo do Espírito, não mais para consumir a terra, mas para consumir os corações e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o autor. Jesus é aquele que transforma. Qual é aquela situação em que você tem andado insatisfeito? Sabe aquela coisa que está te incomodando e você dizendo, ai, mas não é possível, vai e volta, e você diz, mas eu também, mas aquela coisa, e você está o tempo todo se sentindo incomodado com aquilo. Você está o tempo todo insatisfeito, inquieto. Você até no seu, para as pessoas, você mantém a aparência, não, está tudo bem e tal, mas no seu coração, você sabe que ele está inquieto, insatisfeito. Eu quero dizer para você, Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Não interessa o motivo da sua insatisfação, em Cristo você será satisfeito ou satisfeita. Jesus é a resposta. Aquilo que para o homem é impossível, aquilo que para as pessoas é impossível, aquilo que para a natureza é impossível, para Deus é possível.
Deus é a resposta. Deus é a resposta para o seu clamor. Deus é a resposta para esta coisa que está no seu coração, te incomodando há tanto tempo. Você diz assim: Deus, está tudo bem, está tudo certo, obrigado por tudo, mas no final você fica lá assim, mas esse negócio aqui e aquilo ali torna-se uma coisa que te incomoda por anos, por dias, meses e anos. Deus, Jesus Cristo, tem solução para isso, para saciar a sua necessidade, para responder a sua dúvida e para curar o seu coração. Ele é a resposta. Vamos orar? Eu quero orar por você. Jesus é a resposta. É a resposta para a sua necessidade. É a resposta para a sua vida. Ele é a resposta para a sua dor. Ele é a resposta para o seu clamor. Ele é a resposta para a inquietude que está no seu coração. Seu coração está aí assim. No fundo, você sabe do que o Espírito Santo está falando com você. Você sabe que no seu coração tem algo aí, que no final você fica assim, Deus, mas aquilo, mas aquele negócio, mas aquela situação. Jesus é a resposta para você. Ele cura as feridas, Ele sara os corações, Ele transforma o fogo que consome no fogo do Espírito que te enche de poder. Ele transforma o coração insaciável, Ele sacia a sede com a água da vida, que você bebe e nunca mais tem sede. A sepultura, a morte, a dor que é tão grande, Ele torna essa dor numa certeza de esperança eterna, como o autor da vida e aquele que venceu a morte. Ele é a resposta. Eu quero te convidar para você orar. Se você se encontra aqui nessa noite, se você está nos ouvindo nessa noite, e o seu coração, no seu interior, você sabe que tem alguma coisa ali, que passa tempo, passa ano, mas te incomoda, te deixa insaciável, nada conseguiu suprir. Eu quero te convidar agora a apresentar diante de Jesus esta inquietação do seu coração. E nós vamos orar para que em Cristo tudo seja restaurado na sua vida. E toda necessidade do seu coração seja suprida. Toda resposta que você precisa seja dada. Em nome de Jesus. Se você se encontra nesse lugar e sabe que o Espírito Santo está falando com você, dizendo para você, olha, eu preciso disso. Então, se coloque de pé, ou então levante a sua mão para Deus. Eu não vou te pedir para você vir aqui, mas você vai se manifestar diante de Deus, dizendo, Deus, eis-me aqui, supre a minha necessidade, sara o meu coração, transforma a minha alma, transforma o meu espírito. Coloque-se diante de Deus agora, dizendo, Deus, eu estou aqui, olha para mim, Jesus. Diga para Cristo agora, Jesus, olha para mim e vem aqui saciar a minha sede, saciar a minha fome, que não conseguiu ser saciada
em nenhum outro lugar. Senhor Jesus, eu oro agora pela vida dos meus irmãos que se colocam diante de Ti, dizendo: ó Jesus, sara a minha sede, satisfaz a minha sede, satisfaz a minha fome, cura a minha dor, satisfaz a inquietação do meu coração. Jesus, vem ao encontro dos Teus filhos agora e revela-te como suficiente para suprir todas as necessidades, para dar todas as respostas, para abraçar todos os corações feridos e abandonados, para ser consolo para todos aqueles que estão desconsolados, para ser abrigo para quem se sente exposto, para ser companhia para quem está sozinho, para ser resposta para aquele que clama por uma resposta. Jesus, que a revelação da Tua pessoa chegue ao coração de cada um dos Teus filhos aqui que clamam por resposta. Vem com resposta do alto. Revela-te como a resposta. O Senhor é a resposta. Querido, eu preciso te dizer, Jesus é a resposta para a sua necessidade. Nele estão contidos todos os tesouros. Em Cristo está toda a sabedoria. Em Cristo estão todos os tesouros. Em Cristo está a resposta. Em Cristo está a libertação. Em Cristo está a cura. Em Cristo está a salvação. Em Cristo, a sua resposta está em Cristo. Volte-se para aquele que é sobre todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Jesus é a sua resposta. Recebe a revelação. Jesus é a tua resposta. Nele, na pessoa dele, toda necessidade do seu coração será satisfeita.